Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em matemática e hoje nós vamos falar sobre as figuras geométricas planas. Hoje nós vamos aprender muitas coisas importantes sobre as figuras geométricas. Crianças, vocês já observaram que ao nosso redor está cheio de formas e cores? Muito bem! Vocês já pararam para pensar, para saber sobre o formato que essas coisas têm? Nós podemos começar observando dentro da nossa própria casa, não é mesmo? Você já observou qual é o formato da sua TV? Qual é o formato dos outros objetos que tem na sua casa? E as cores, então? São muitas cores, não é mesmo? Crianças, agora eu vou apresentar a vocês um álbum das formas. Esse álbum tem muitas formas geométricas. Aliás, vamos conhecer o que tem mais nesse álbum, além dessas formas. Que formas são essas? Vamos começar então? Vamos observar estas formas. Muito bem. Vamos começar observando esta aqui. Vamos observar atentamente esta imagem. O que nós podemos perceber aqui? Qual é o formato que está representado aqui nesta imagem? Estão observando? É um formato arredondado. Isso mesmo. Vamos observar esta imagem agora? O que nós podemos observar? Estão observando as árvores? Qual o formato que tem aqui o caule da árvore? E aqui também tem uma construção. Estão observando o formato que ela tem? Muito bem. Vamos observar esta outra imagem. O que podemos observar? Esta imagem aqui é parecida com o formato destas outras duas imagens que acabamos de ver. O formato desta imagem é semelhante, é parecido com o formato dessas outras duas imagens? Sim, também é um formato arredondado, isso mesmo. Vamos continuar observando. O que podemos observar nesta imagem? Observaram que o formato agora é diferente? O que está representado nesta imagem? Muito bem, já não é mais um formato arredondado. Vamos para o próximo formato. Próxima imagem. Qual é o formato desta imagem? Estão observando? Observaram que tem algumas quinas bem diferentes, não é? Sim, agora vamos observar esta outra imagem. Estão observando que formas esta imagem tem? Que forma está representado aqui nesta imagem? Muito bem. Vamos para a próxima página e descobrir mais formas. Observem esta imagem. Estão observando as formas que estão aparecendo? Muito bem. Tem formatos arredondados, tem formatos mais compridos, certo? Vamos observar aqui. E aqui embaixo? Qual é o formato que vocês estão observando? Vamos para a próxima imagem. E agora, observe o formato do telhado. Vamos para este aqui? E este formato? Vamos para a próxima imagem. Aqui temos mais duas imagens. Aqui nós temos a representação de cabanas. Uma feita com ossos e a outra feita com troncos. Estão observando que elas têm formatos diferentes? Muito bem. Vamos continuar observando. O que podemos observar nesta imagem? Estão observando esse tipo de construção? Vamos para a próxima imagem. Estão observando o telhado? Tem diferença no formato do telhado desta construção e desta construção? Sim, tem formatos diferentes, não é mesmo?
Aqui nós temos formatos quadrados. E aqui o telhado já é como? É no formato já triangular, não é? Encontramos outras formas, como na janela, nas paredes. Vamos observar aqui esta imagem. Aqui nós temos, nesta imagem está representado o quê? Tem a representação do interior de uma moradia. Aqui nós vimos o quê? O exterior, a parte de fora. E por dentro? Será que por dentro nós encontramos muitas formas? Sim, vamos ver a diversidade de formas que estamos encontrando. Na porta nós encontramos um formato, na cadeira, nos móveis, na cama. Olha que formato tem. E ainda vem depois os brinquedos. Olha o formato da lixeira. Vamos continuar observando aqui. Os armários têm um formato, tapete, os brinquedos, certo? Muito bem, crianças. Então, percebemos que as formas têm diversas delas, não é mesmo? E também diversas cores. Mas vamos observar mais um pouco. O que podemos observar aqui nesta imagem? Algumas pessoas estão o quê? Tomando café da manhã. Será que essas formas também aparecem nos alimentos, então? Sim, vamos observar o formato do pão. Vamos observar aqui os utensílios, como a xícara, o pires, o copo. Tudo tem o quê? Formatos, tem formas e cores. Muito bem. Observando esta página, nós observamos o quê? A representação de alguns alimentos, como de um hambúrguer, de uma pizza, e eles têm o quê? Formatos diferentes. Temos aqui o sorvete de casquinha. Observe que a bola do sorvete é diferente da casquinha, não é mesmo? Tem formatos diferentes. Aqui temos um milho, um prato com 2 ovos. Estão observando a forma que aparece? Muito bem. E aqui nós temos alguns legumes. Vamos observar estas formas? Que interessante, todas têm formatos e cores diferentes. Vamos observar mais um pouco. Aqui nós percebemos o quê? Estamos observando que é a imagem de alguns animais, não é? Alguns insetos. Aqui nós temos uma joaninha. Qual é o formato da joaninha? E além do formato da joaninha, observe que ela tem o quê? Pintinhas. E que formato é a pintinha? Formato arredondado, não é mesmo? Formato circular. E aqui? Qual é o formato que tem a tartaruga, o jabuti? Estão observando que também aqui no casco deles também tem formas, parecem formas. E aqui, crianças, o que podemos observar? Algumas flores. E essas flores? Observe que essas flores também têm formatos diferentes, têm formas diferentes, têm cores diferentes. Muito bem, crianças. Então, o que nós observamos aqui no álbum das formas? Nós observamos que as coisas que estão ao nosso redor, os animais, as flores, né? Toda a vegetação, ela tem o quê? Tem formatos, tem formas que são diferentes uma das outras. Observamos também que as moradias, as construções têm formatos diferentes. Muito bem, crianças. Agora eu vou retirar aqui desta sacola algumas figuras, algumas embalagens e nós vamos observar o formato que elas têm. Vamos observar aqui o formato desta embalagem. Observem como ela é. Estão observando? Muito bem. Vou tirar uma outra figura, um outro objeto. Estão observando? Olha a diferença que esses dois objetos têm. Eles são parecidos? Eles têm formas iguais? Não, eles não têm formas iguais. Um é mais arredondado, o outro já tem o quê? Quinas. Muito bem. Vamos observar o formato aqui dessa caixinha. Observe o formato que ela tem. Estão observando? Tem um formato já diferente, não é mesmo? Diferente dos que nós acabamos de ver.
Vou pegar um outro objeto. Uma bola. E uma bola? Qual é a forma que a bola tem? A bola, ela é arredondada. Muito bem. Aqui temos mais uma figura. Estão observando o formato que ela é? Também tem formato o quê? Arredondado. E aqui em cima, olha, nós observamos um formato diferente. Vamos observar esta outra caixa. E essa caixa? Ela é arredondada? Não, ela não é arredondada. Ela tem quinas, não é mesmo? Vamos retirar mais alguma coisa daqui. Uma lata. Muito bem, a lata também tem formato o quê? Arredondado. Então, nós já podemos observar que aqui tem a representação de algumas figuras que podem rolar e outras que não podem rolar. Esta caixa tem o formato de uma figura que não pode rolar, certo? Já esta lata tem o formato arredondado e ela pode rolar. Muito bem. Vamos ver o que temos mais aqui nesta caixa. Temos aqui um outro vidrinho, certo? Temos aqui mais uma caixinha que também tem um formato diferente. A sua base, tem um formato quadradinho. E aqui nós podemos identificar um outro formato, um formato mais triangular. Muito bem, crianças, aqui nós temos algumas representações de alguns sólidos geométricos. Mas o que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são esses feitos em madeira, que são preenchidos. Aqui nós temos apenas a representação de alguns deles. Este aqui é um sólido geométrico, é o bloco retangular. E aqui nós temos um objeto parecido com ele. Este se parece, esta embalagem é muito parecida, não é mesmo? Aqui nós temos a representação do bloco retangular. Porém, nós sabemos que os sólidos geométricos, eles são em madeira, eles precisam ser preenchidos, certo? Não precisa ser necessariamente em madeira, mas eles precisam ser todos preenchidos. Se nós formos abrir esta embalagem, o que nós vamos ver? Esta embalagem, ela está vazia, por mais que aqui dentro tenha um produto, mas mesmo assim ela está vazia. Já o sólido geométrico, não. O sólido geométrico, ele é todo preenchido, certo? Nós temos também aqui um cone. E qual a representação seria do cone? Este aqui amarelo é a representação de um cone. Ele é feito em madeira. Desculpa, ele é feito em papel. O cone mesmo é este aqui, feito em madeira. Ele é todo preenchido, certo? Temos também a esfera feita em madeira, que é um sólido geométrico. E nós temos uma figura, um objeto que é parecido com a esfera. A bola, ela tem o formato de uma esfera, certo? Muito bem, crianças. Então, aqui nós observamos que existem os objetos que têm formas diferentes, que têm cores diferentes e que eles são bem parecidos com o mesmo formato dos sólidos geométricos, certo? Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!